tudo isso está ligado a como o nosso cérebro ele interpreta esses estímulos que a gente está tendo do ambiente. E isso está diretamente ligado ao nosso cérebro. Principalmente a uma parte muito específica do nosso cérebro que é chamado de sistema límbico. Se a gente olhar para a estrutura do cérebro que está aqui na tela, eu tenho uma parte mais laranja externa ao cérebro e eu tenho uma parte mais colorida, mais amarela, azul, verde ali no meio. Essas partes do nosso cérebro, que são compostas pelo hipotálamo, pelo tálamo, pela amígdala e pelo hipocampo, são chamados de sistema límbico. E uma coisa muito legal do sistema límbico é que ele já foi chamado de cérebro primitivo. Não é um nome muito atual para a gente dar para as coisas, porque não faz muito sentido a gente falar de coisas primitivas em organismos que estão existindo agora, mas ele é chamado de cérebro primitivo porque essa estrutura ela se mantém muito parecida em animais que têm cérebros muito mais simples do que os nossos. Então, se a gente pegar répteis, por exemplo, os répteis vão ter um sistema límbico muito parecido com o nosso. Nós pegarmos aves, elas vão ter um sistema límbico muito parecido com o nosso. Se a gente pegar outros mamíferos, eles também vão ter um sistema límbico muito parecido com o nosso. A diferença provável do cérebro humano é a outra parte do cérebro que se desenvolveu mais, que é a parte mais consciente do cérebro. Então, esse sistema límbico, ele é responsável pelo funcionamento básico do nosso organismo, pelas nossas respostas mais viscerais e que a gente chamaria, entre aspas, de respostas mais animais. Respostas menos conscientes. Respostas mais parecidas com de outros animais que não humanos. Eu gosto de lembrar aqui uma coisa importante, é que para mim, eu que sou biólogo, nós somos animais como todos os outros animais. A gente só é um animal que consegue construir computador, mas tem bicho que corre mais rápido que eu. Eu só estou me gabando do que eu faço melhor. Então, o nosso cérebro ele tem características muito parecidas com o cérebro de outros seres vivos. Então, se a gente pegar um cérebro de outro mamífero, ele é extremamente parecido com o nosso. E entender isso é importante, porque a gente vai falar daqui a pouco de experimentação, e a gente vai falar de experimentos com outros mamíferos para provar isso que a gente vai discutir agora. E como esse cérebro, entre aspas, primitivo, ele está presente no nosso organismo faz tempo, é muito provável, e a gente consegue provar isso, por exemplo, através de exames de imagem, que é essa parte do nosso cérebro que é responsável pelo processamento das emoções. Então, é aqui no sistema límbico que o medo existe. Pô, mas como que você sabe isso, Emílio? Eu vou lá, coloco o cara num aparelho de ressonância magnética, dou um susto nele e vejo qual parte do cérebro dele brilha. E aí eu consigo perceber que as partes ativas do cérebro, quando a pessoa está com medo, elas estão extremamente ligadas a esse sistema límbico. E aqui começa a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente está falando de neurobiologia. Os exames de imagem, eles fizeram a neurobiologia dar um salto bizarro de qualidade. A gente começou a entender a partir dos exames de imagem, os exames de imagem em vivo, em pessoas vivas, em animais vivos, a gente começou a entender o cérebro muito melhor. Mas nós temos muita dificuldade para entender como que isso funciona de maneira complexa. E eu vou dar um exemplo bem simples para você. Existe uma parte do nosso cérebro específica que é responsável pela visão. Como que eu sei disso? Eu coloco a pessoa no escuro, coloco ela no tomógrafo, coloco na ressonância, acendo a luz e coloco uma imagem na frente dela e vejo qual parte do cérebro brilha. Ah, legal. Faço isso várias vezes, com várias pessoas diferentes, aquela parte do cérebro brilha e eu sei que aquilo é responsável por processar a imagem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, eu pego uma pessoa que não enxerga, que nunca enxergou na vida, e faço a mesma coisa. E essa parte do cérebro dela, às vezes, não funciona. Então tá bom. Eu tenho mais uma evidência de que essa parte enxerga. Mas tem uma coisa muito legal que a gente não sabe ainda como funciona, que é o seguinte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Imaginem uma bola. E a hora que vocês imaginaram a bola, o cérebro de vocês brilhou do mesmo jeito que ele brilha quando vocês olham para uma bola. Todo mundo conseguiu entender essa lógica? Então, eu olhei para a bola, o meu cérebro acendeu um pedaço dele. Eu olhei para a bola de novo, o meu cérebro acendeu um pedaço dele.
Eu falei bola, sem mostrar bola para vocês, o mesmo pedaço do cérebro brilhou quando eu falei bola. Isso a gente chama de memória. A memória acontece quando o meu cérebro acende do mesmo jeito que ele acendeu quando eu aprendi determinada coisa. Então, quando eu falo para vocês do cheiro da casa da avó de vocês, não é que vocês estão lembrando do cheiro. O cérebro de vocês está repetindo aquelas mesmas conexões que ele repetia, que ele produziu quando você estava na casa da sua avó. Isso é muito louco, é incrível, é maravilhoso. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que ninguém sabe responder ainda, é onde está a memória. Como o meu cérebro sabe qual parte brilhar quando isso está acontecendo? E isso ninguém sabe. Como o meu cérebro sabe ativar o medo? Ninguém sabe, a gente sabe que brilha. Agora, como brilha, quem está controlando esse cara, a gente ainda não sabe. A gente tem que tomar o cuidado para não achar algo místico nisso. Não tem nada místico disso. É só a gente que não sabe. Talvez daqui a 50 anos a gente saiba. Talvez daqui a 100 anos a gente saiba. Talvez a gente invente um aparelho daqui a 50 anos que vai nos mostrar como que a memória funciona com mais precisão, do mesmo jeito que os aparelhos de imagem fizeram a neurobiologia subir e crescer demais do jeito que a gente está vendo hoje. Quando o João me chamou para dar essa aula, foi aqui que eu travei, porque eu falei, meu Deus do céu, o Herberto vai me perguntar, mas como que ele sabe isso? Eu vou falar para o Herberto, cara, não tenho a menor ideia. Desculpa, Herberto, não sei. Não sei te dizer. Eu sei que o sistema límbico é importante. Ele é importante tanto no medo natural, tanto na ansiedade natural, quanto nos transtornos de ansiedade, e a gente vai continuar falando disso. Então, tenham isso em mente, o nosso cérebro, ele acende, ele liga conexões, ele tem aqueles neurotransmissores agindo em determinados pedaços do cérebro, quando a gente está com medo, quando a gente está enxergando, quando a gente está fazendo as coisas que vão gerar ansiedade, por exemplo, no nosso organismo. Explicando isso com uma imagem de eu estou falando para vocês bastante de exames de imagem, que nós temos aqui o cérebro de uma pessoa, o sistema límbico ele está aqui no meio, acho que vocês não conseguem ver meu mouse, né? Ou conseguem? Conseguem? O sistema límbico ele está aqui no meio, e aí a gente tem dois tipos de respostas sendo produzidas no nosso organismo. E isso mostra como o nosso cérebro ele tem reações diferentes dependendo de como a gente vai se comportar perante o estímulo. Eu vou explicar isso para vocês. Então vamos lá, eu tenho um estímulo, certo? Esse estímulo ele vai ser interpretado pela parte do meu cérebro responsável por aquela informação. Esse estímulo ele pode ser auditivo, a parte auditiva do meu cérebro vai ser estimulada. Esse estímulo ele vai ser visual, a parte visual do meu cérebro vai ser estimulada. E esse estímulo ele vai ser levado até a amígdala. Então, a primeira parte que acende do meu cérebro é a parte que está enxergando. A segunda parte que acende do meu cérebro é a minha amígdala para entender aquele estímulo. Quando a minha amígdala pensa, meu Deus, o urso está chegando, ela já manda um sistema de resposta. Ela já ativa um sistema de resposta automaticamente. Não deu tempo nem de eu interpretar esse sinal. Vocês já devem ter tido essa sensação. Cara, você viu alguma coisa e tomou um susto. O susto não é consciente. Você não foi consciente daquilo. Você teve uma resposta automática do seu cérebro. O seu cérebro automaticamente produziu a resposta. Automaticamente ele falou, corre. A hora que ele fala corre, ele ativa o sistema simpático. A hora que ele ativa o sistema simpático, batimento cardíaco aumenta, respiração aumenta, seus músculos recebem um monte de sangue, sua pupila dilata, você fica extremamente ativo. Legal, essa é a primeira resposta. É a primeira resposta que a gente tem ao medo. E é uma resposta que a gente tem também à ansiedade. Só que esse sinal ele não para na amígdala, ele não para aqui no sistema límbico. Ele vai para o córtex. E aí o córtex vai interpretar isso. Ele vai falar assim, pô, mas será que a gente tem que ter medo mesmo ou não? E aí, conscientemente, a gente vai interpretar aquela ideia. Conscientemente, a gente vai gerar uma segunda resposta. E aí, essa segunda resposta é, continuo correndo ou volto para entender o que está acontecendo. Quando a resposta ao medo ela é muito forte,
essa resposta consciente demora muito para acontecer. Então, quando o medo é muito grande, essa resposta consciente demora muito para acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui em casa. Meu irmão do meio foi o primeiro a ganhar dinheiro suficiente para comprar o primeiro carro dele. Aí ele comprou o carro, tirou o carro da concessionária, ele trabalhava em São Paulo, ele saiu daqui de Campinas, saiu daqui de Paulínia, pegou o carro dele para voltar para casa no domingo à tarde. Chegando em São Paulo, uma carreta prensou ele contra o guarda-reio. O carro zero dele tinha acabado de tirar da concessionária. E o cara foi arrastando ele no guarda-reio, assim, guarda-reio da Bandeirantes. Quando o acidente acabou, não tinha acontecido nada com ele. Mas o que aconteceu com o cérebro dele? O cérebro dele está recebendo uma descarga gigantesca de deu merda, você vai morrer, certo? E a resposta do sistema simpático dele é gigantesca. Ele recebeu uma quantidade de neurotransmissores no sistema simpático que liberou ainda mais neurotransmissores e ligou o sistema de deu problema na vida dele. Quando o acidente acabou, ele abriu a porta do carro e pulou o guarda-reio da Bandeirantes. O guarda-reio da Bandeirantes tem 1,80 m de altura e do outro lado tem um buraco. Então ele deve ter caído uns 4 metros. A hora que ele caiu, ele quebrou a perna. E o cérebro dele estava tão desligado, entre aspas, que ele não sentiu dor. Ele correu por 800 metros até o policial parar ele. E ele fala que ele não sentiu um pingo de dor. Quando esse sistema começou a baixar, quando o parasimpático começou a tomar conta e o córtex dele interpretou o que aconteceu, ele percebeu que ele tinha cometido um erro, que ele não precisava ter pulado, que o acidente já tinha acontecido, e que a perna dele estava doendo, ou seja, todo o sistema dele volta a funcionar de uma única vez. O nosso cérebro, ele funciona nessa luta entre o consciente, que é aquilo que a gente vai desenvolver, entender e produzir a resposta, e o, entre aspas, inconsciente, porque o nosso cérebro está produzindo uma resposta a um estímulo de qualquer jeito. De novo, quem produz o nome consciente e consciente para entender isso sou eu. Eu que estou chamando uma coisa de consciente e uma outra coisa de inconsciente. Eu posso falar que um é rápido e outro é devagar. Eu posso falar que um eu fiz sem pensar e outro eu pensei. Eu posso dar o nome que eu quiser. Tem um vídeo que eu gosto muito, que eu fiz no meu canal, de um alpinista chamado Alex Honnold, que é um cara que escalou, ele fez um documentário que está no Netflix, se eu não me engano, que se chama Free Solo. Ele fez uma das escaladas mais difíceis do mundo, sem corda, em 3 horas. Uma escalada que as pessoas demoram 3 dias para fazer, ele fez 3 horas, ele fez em 3 horas, sem corda. E aí os caras pegaram e falaram assim, meu, como assim? Eu subo na escada e fico com medo, como que esse cara fez essa escalada sem ter medo? E a hora que colocaram ele no aparelho de ressonância para ver como o cérebro dele ficava com medo, eles descobriram que esse cara tinha um cérebro diferente. A amígdala dele tem uma atividade muito pequena, ele não sente medo. Nesse caso, para escalar a montanha foi importante. Mas o que todo mundo fala é que uma hora ele vai acabar caindo, né? Eu não corro esse risco, eu não vou cair, porque eu não escalo montanha sem corda nunca, eu não escalo nem com corda, imagina sem corda. Então continua sendo um mecanismo de sobrevivência. Só que essa loucura dele fez ele ganhar o Oscar. Aí o cérebro dele está dando recompensas no mundo real em relação ao que ele é e como ele pensa. Certo? Só passando aqui por uma figura que a Camila já mostrou para vocês. Então tá bom, ativou a amígdala. Todo esse sistema que está aqui na tela, ele fica ativo. Então a pupila dilata, você começa a salivar, os seus brônquios se relaxam para absorverem mais oxigênio, o seu sistema digestório para de funcionar, você vai liberar glicose na corrente sanguínea, N reações do seu organismo para te preparar para o momento que as coisas não vão dar mais certo.